Gurizada, o negócio é o seguinte, ao liberar Gustavo, o Internacional faz uma opção, toma uma decisão e assume uma consequência. Não terá reserva para Paulo Guerreiro quando o futebol retornar. Este vídeo vai te falar sobre isto. Vamos lá então, vamos falar sobre esta decisão do Internacional de seguir a temporada assim que o futebol voltar, sem um centroavante reserva para o peruano Paulo Guerreiro. Antes eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixe aí o seu like, dá essa moral, dá essa força, deixa o teu joinha e principalmente te inscreve no canal do Menegas. Aqui tem futebol com isenção, imparcialidade, independência, foco na dupla Granal. Venha para cá participar do nosso debate. Opinião com base na informação e de forma independente. Bem, o Internacional liberou o Gustavo, foi um razoável negócio financeiro, mais do que um negócio financeiro, foi uma redução de despesa, o centroavante reserva do Paulo Guerreiro, mas que tem lá suas consequências. Assim que o futebol voltar, e a gente espera que seja logo, que seja breve, o que não é, convenhamos, uma tendência, o Inter vai para a temporada, para a Copa do Brasil, Libertadores, Gauchão, se tiver Campeonato Brasileiro, sem um reserva para o seu centroavante principal, seu titular. Isso não é pouca coisa. O Guerreiro não é mais um jovem, o Guerreiro na próxima temporada terá convocações para as eliminatórias da Copa do Mundo, tem problema de lesão, eventualmente uma suspensão, e ele joga com a camisa 9, ele é o fazedor de gols. E o Inter não tem, com isso, um reserva imediato. Bem, a gente entende o negócio com o Gustavo, especialmente por estarmos no meio de uma pandemia, cofres vazios, necessidade gigantesca de angariar recursos e, mais do que isso, de jogar para fora despesa. Isso é perfeitamente compreensível. Mas o Internacional tem que saber que há riscos nesta decisão. E eu até entendo que o clube tenha que correr estes riscos. Porque o que se diz agora no Beira-Rio é que o Eduardo Cudê está encantado com as habilidades, com a força física, especialmente do William Potker. E eu quero também falar sobre isso. Porque eu não acho que o Potker seja o jogador ideal. Tomara que o Cudê consiga recuperá-lo. O Potker chega para o Internacional, conversei com o plantão da Band, matemático Paulo Pires, em maio de 2017, o Inter começando a Série B do Campeonato Brasileiro. E não há dúvida que ele foi importante na Série B. Ele se adaptou bem à competição. Ele conseguiu dar bons resultados diante daqueles adversários. Foi importante. Ele joga no Internacional desde maio de 17 até 2020, 94 partidas e marca 25 gols. Uma média baixa, convenhamos. Uma média abaixo de 1 gol a cada 4 jogos. Para um atacante é uma média baixa. Neste ano de 2020 jogou apenas 2 vezes. Contra o Caxias o empate em 1-1 e contra o São José vitória colorada por 4-1. Ele tem problemas de lesões, não consegue se afirmar, mas quando teve oportunidade, especialmente com o Odair Hellmann, ele não foi bem. Ele não conseguiu ir bem. E a crítica que eu faço ao Potker, ela é baseada em 2 pilares. Eu acho que ele é um jogador que tem um problema sério de acabamento, de finalização. Eu acho que ele erra demais. Ele é um jogador impetuoso, ele tem essa virtude. Ele parte para cima, ele tem força física, ele tem uma boa explosão e ele não tem medo do erro. Ele não tem medo de concluir. Dentro da área, fora da área, só que eu acho que ele conclui mal. Então, essa é a primeira crítica. A segunda, eu acho que lhe falta, em muitos momentos, discernimento, eu vou ter cuidado para falar isso, discernimento de qual a melhor opção para definir um lance. Se é a conclusão, se é o passe, se é o drible. Eu vou citar um momento emblemático da história do Internacional, na final do Mundial de 2006 contra o Barcelona, quando o Yarley puxa aquele contra-ataque aos 35 do segundo tempo, dá o tempo para segurar a bola, para que chegasse o Gabiru pelo lado esquerdo, o Luiz Adriano pelo lado direito. Ele vai avançando com a bola, consegue, num primeiro momento, driblar o Puyol. O jogador catalão se recupera no lance e quando ele chega próximo à meia-lua, ele tem a possibilidade de passar para o Luiz Adriano, que deixaria o atacante colorado numa condição um pouco sem ângulo. Talvez a tendência fosse o cruzamento do Luiz Adriano para o Gabiru ou para trás para a conclusão do Yarley, ou ele tem o Gabiru passando à sua esquerda. E eu já vi o Yarley falando sobre isso. O que ele pensa? Se eu passo para o Luiz Adriano, ainda seria um penúltimo toque. O Luiz Adriano não estaria numa condição muito favorável para a conclusão, já estava indo pela lateral do campo. Se eu acerto o passe para o Gabiru, é passe de gol.
eu pifo ele, eu deixo ele em condição de arremate na cara do goleiro do Barcelona. E foi o que ele fez e ele acerta o passe. Se é um jogador que não tem a inteligência naquele momento de discernimento do lance, ou pode chutar, até pode fazer o gol, mas não seria a tendência, muita gente na frente, ou passa errado para o Gabiru, porque tem problema de acabamento, ou passa para o Adriano e o Internacional não consegue a finalização para chegar ao gol. Então, esse é um momento emblemático do que eu falo de discernimento do lance, de leitura do jogo, do que fazer naquele momento, que é um momento capital da partida. E o Yarley acerta, e o Yarley foi genial, como aliás foi genial naquela partida, foi o melhor em campo. Eu acho que falta isso ao Potker. O discernimento e o acabamento, que são condições essenciais para um atacante. Quem sabe o Kudê possa recuperá-lo, quem sabe o Kudê possa devolver a ele ou colocá-lo numa condição melhor de finalização, com muito treinamento, quem sabe o Kudê possa lhe explicar melhor para que ele tenha uma leitura mais adequada dos lances e o Potker possa ser o reserva do Guerreiro. Ele não é centroavante, ele é atacante de lado. Ele pode jogar, no meu entendimento, ele tem característica para jogar em duas posições. Ele pode sim ser o reserva do Guerreiro por característica, não por qualidade, na minha opinião, por característica, e pode ser o penúltimo homem. Ainda que o penúltimo homem no esquema do Kudê seja alguém, como joga hoje o Galhardo, e como já foi tentado com o argentino D'Alessandro, que venha pelo meio, atrás como penúltimo atacante e o Guerreiro lá na frente. O Potker pode aparecer ali. Não é bem da sua característica, mas ele pode aprender a jogar ali com o Eduardo Kudê. Ele renderia melhor pelo lado. Como o centroavante reserva do Guerreiro não é o ideal, por isso eu faço no final desse vídeo um alerta para a direção do Inter. Olhe para a sua base. Olhe para a sua categoria de base e veja agora se já não há um atacante surgindo e que possa ser preparado para ficar no banco, para eventualmente entrar no decorrer de uma partida, alguém realmente de área. Alguém com mais, que talvez hoje não esteja pronto ainda, mas que possa ser preparado ainda que algumas etapas tenham que ser queimadas para ali na frente substituir o peruano. O peruano já é um jogador veterano, ele vai ter problema de lesão, ele tem convocação para a seleção do seu país pela Copa América ano que vem, eliminatórias. O Inter precisa ter um jogador reserva. Por enquanto é o Potker e é compreensível que seja o Potker diante de uma pandemia. Então o negócio com o Gustavo foi bem resolvido pela direção. Mas no meu entendimento, o Potker ainda deve para o Internacional. Quem sabe, né? Quem sabe o Tchatcho Kudê não consiga recuperá-lo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.